Abramos as nossas Bíblias no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler do versículo 11 até o fim, até o versículo 21. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça, muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalo e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Oremos. Pai Santo, aqui está a tua palavra, a tua revelação para nós, dizendo exatamente aquilo que nós precisamos ouvir, para que possamos nos orientar nesses tempos difíceis, nesses tempos onde o povo está desesperado. Ó Pai, abençoa aqueles que vão ouvir a tua mensagem nesta noite, que possam entendê-la
guardá-la nos seus corações, iluminados pelo Santo Espírito, praticá-las no dia a dia de suas vidas. Tem misericórdia do teu servo que fala contigo, ungindo para que ele traga, de fato, uma mensagem tua. Em nome de Cristo, o Rei do Universo, que nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Quantos de nós que estão aqui hoje à noite já apertou a mão de um rei? Falou com o rei? Viu pessoalmente um rei? Milhares de pessoas se perfilam para terem o prazer, a experiência interessante, por que não dizer emocionante, para ver um rei aqui da terra. Um simples rei da Inglaterra, da Espanha, ou de qualquer um desses países que ainda são monarquia nos dias de hoje. Imagine o irmão, a irmã, o amigo, a amiga que está face a face com o Rei do Universo. Com o rei não apenas de um país, mas um rei de todo o universo. Está face a face com ele. Jamais uma glória humana chegou perto do Rei do Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o interessante, preste bem atenção, se você é crente, se você ler a Bíblia, a palavra de Deus, você sabe que mais dia, menos dia, você vai estar face a face com o Rei de todo o universo. Vai estar sendo julgado, ou não, porque os escolhidos não serão pessoalmente. Eu quero convidar vocês, hoje à noite, para prestar atenção na glória de nosso Senhor Jesus Cristo como Rei. E que a partir de hoje à noite, vocês possam ter exatamente a consciência do que a Bíblia nos ensina a respeito desse Rei poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A primeira coisa é que nós vamos procurar na Bíblia a resposta à pergunta: como será o seu reino? O que a Bíblia fala sobre o reino de nosso Senhor Jesus Cristo? Em Mateus capítulo 25, versículos 31 e 32, nós lemos. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele,
então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. O salmista, no Salmo 2, versículo 8, procurando responder a esta pergunta, ele diz, inspirado pelo Espírito Santo, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Ainda no livro da Revelação, no livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Os reinos terrenos têm limites, têm seus limites geográficos. O reino de nosso Senhor Jesus Cristo não tem esses limites geográficos. Jesus reina, ele é rei sobre todas as nações. E seu reino não é temporário. Seu reino é eterno. Os reinos deste mundo são transitórios. O de nosso Senhor Jesus Cristo dura para sempre. O profeta Daniel já falava sobre este reino. No capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo será eterno, subsistirá para sempre, nunca se acabará. Igual ao reino de Cristo não existe outro. Nenhum reino é igual ao reino de Cristo, porque o seu reino, o reino de Cristo, é um reino perfeito. Veja o que o profeta Isaías diz no capítulo 11. E abram a sua Bíblia no capítulo 11, que nós vamos usar seguidamente alguns versículos do capítulo 11. Capítulo 11, versículo 4. Mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. O seu reino é um reino glorioso, perfeito, porque ele é um reino cheio de justiça. Deixamos os versículos 3 e 5 de Isaías 11. Versículo 3.
deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Versículo 5. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Um reino cheio de justiça, um reino pleno de paz. Veja o que está escrito nos versículos 6, 7 e 8. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Enquanto os nossos modelos de governo são cheios de falhas, cheios de corrupção, por causa da sua imperfeição, o reino do nosso precioso Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, é um reino glorioso, muito mais do que isso, um reino perfeito. Por isso, o seu reino é vitorioso, como diz o profeta Isaías, no capítulo 4, do versículo 11, e o profeta Daniel, no capítulo 2, versículo 44, e no texto básico da nossa mensagem, Apocalipse 19, 15 a 20. Então, este é o reino. Esse é como será o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de hoje à noite, à luz da palavra de Deus, nós devemos aprender quais são as consequências daqueles que se submetem a este rei, daqueles que se submetem inteiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o sinal de que nós estamos tomando essa decisão não é apenas levantar uma mão, não é apenas dizer um sim, mas é Cristo ocupar o centro das nossas vidas. É Cristo está ocupando o trono das nossas vidas. A pergunta primeira é: como será o reino de Cristo? Agora vem a pergunta: Ele ocupa o trono de nossas vidas? É Ele que manda em você? Ele manda e você obedece? Este é o sinal de que Cristo ocupa o trono da sua vida. Quando a sua opinião passa a ficar em segundo plano. Quando a sua opinião
depende do escrutínio do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabem por que isso? Porque diz a palavra de Deus que quando Jesus Cristo está no trono da nossa vida, onde é que vai estar o nosso eu? Onde é que vai estar o nosso ego? Sabe onde? Onde ele deve estar. Na cruz. Quando Cristo habita no trono da nossa vida, o nosso ego está na cruz. E é por isso que ele manda. E nós obedecemos porque nós ficamos inteiramente sob o seu domínio. É assim. E é a vida cristã. É assim que se comportam os verdadeiramente discípulos de Cristo. Existem milhões e milhões, 30% de brasileiros, 60 milhões de brasileiros, dizendo que são cristãos. E nós estamos orando, ó Deus, dá 1 milhão de brasileiros cristãos que, de fato, obedeçam à tua palavra. Que andem debaixo única e exclusivamente da tua autoridade. Que de fato seja Cristo o rei nas vidas deles. Meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Quantas vezes, por causa do nosso orgulho, que alguns, para minimizar, chamam nossa personalidade forte, nossa vontade forte, querem substituir essa expressão pelo orgulho, pelo egoísmo. Nós estamos deixando Cristo na cruz e ficamos no trono. Por causa da nossa vaidade pessoal, nós queremos ser os pequenos reis da nossa confraria, da nossa reunião, inclusive da nossa congregação, onde nós nos reunimos. Eu convido cada um de vocês que estão ouvindo a palavra, a mensagem de Deus, a que a partir de hoje procuremos com profunda humildade tomar esta decisão, nos submeter ao Rei Jesus, que ele reine supremamente, a começar pela minha vida e pela vida de todos os irmãos da igreja. Para que nós, meus irmãos, possamos ter a tranquilidade de podermos ser chamados povo da esperança. O povo feliz. Porque nós vamos, quando nós nos submetemos a Cristo, deixamos Ele no trono da nossa vida, a nossa expectativa do reino de Cristo é uma expectativa gloriosa.
vitoriosa e, acima de tudo, uma expectativa daqueles que, de fato, vivem alegres o tempo todo. Enquanto, veja a grande diferença. Enquanto aqueles que vivem no mundo sem Deus, sem Cristo, estão sempre vivendo a expectativa do dia seguinte, como amanhã pode ser pior do que hoje. A expectativa dos dias seguintes sempre da catástrofe. A expectativa do futuro sempre da destruição total. Nós, os filhos de Deus, aqueles que se submetem a nosso Senhor Jesus Cristo, submetem-se à sua vontade e obedecem o que ele manda fazer, somos daqueles que vivemos a gloriosa expectativa da volta de Cristo. Da sua segunda vinda, que será uma vinda como rei para nossa alegria. Aguardamos não um tempo de catástrofe, não amanhã pior do que hoje, mas aguardamos a inauguração de um novo tempo. Um tempo de refrigério. Um tempo de refrigério. Um tempo de restauração. Um tempo abençoado. Nós vivemos a mesma expectativa que o nosso irmão, o apóstolo Paulo, vivia, porque ele era cristão. E o apóstolo Paulo vivia na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a libertação da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando, na sua primeira vinda, nosso Senhor Jesus Cristo veio como servo sofredor. Ele veio humildemente e foi e continua sendo rejeitado pelos homens. Foi tão rejeitado pelos homens que o crucificaram. Mas assim não vai acontecer na sua volta. Na sua segunda vinda, ele virá como rei. E não apenas como modelo de rei, ele virá para reinar. Para mandar em tudo e em todos. A palavra de Deus diz que ele vem com poder e grande glória, quando diz que ele vem em majestade
e poder. E aqueles que não se submeteram, que não aceitaram o servo sofredor, e hoje, no calendário litúrgico de Roma, é o dia de Ramos em que Cristo entra, o rei entra simbolicamente montado no jumentinho. Aqueles que não aceitaram o rei montado num jumentinho terão que encarar agora o rei que vem para julgar. Vem para julgar todos aqueles que de fato não aceitaram. Pois o servo sofredor que veio e foi crucificado, e o rei dos reis, que vem para julgar a todas as nações, são a mesma pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. A minha pergunta a cada um de vocês: como é que vocês aguardam? Qual a sua expectativa do maior acontecimento da história da humanidade? Depois do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, da encarnação dele, este é o maior acontecimento da história da humanidade. O primeiro, mesmo vindo como servo sofredor, já se viu para dividir o tempo das civilizações em antes e depois dele. Este é o rei de todas as nações. E agora que ele vem como rei, que acontecimento retumbante. Como você aguarda? Você ainda está esperando o dia que Cristo voltar para se tornar seu súdito? Não dá mais tempo. A hora de se tornar súdito desse rei é aqui e agora. Amanhã pode ser muito tarde. Você já é um súdito, uma súdita do rei, numa linguagem mais simples. Você já é um servo que serve unicamente a Cristo. Se você ainda não é, até agora, essa talvez possa ser a última oportunidade da sua vida. Você pode agora dizer: sim, Senhor, toma o teu lugar na minha vida. E a partir de hoje, manda que eu obedeço, e eu vou ler os teus mandamentos na tua santa palavra e obedecer a todos eles. E eu vou me tornar membro da Igreja Presbiteriana e assumir o compromisso que todos os membros da Igreja Presbiteriana assumem, de ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Eu não vou ser apenas um enganador, eu vou ser um servo fiel, assim como tu és fiel, Senhor. Vamos deixar que o Rei das Nações, de todas as nações, reine sobre a nossa vida. Vamos adorá-lo com as obras que nós praticamos. Cada palavra que nós estejamos proferindo a partir de agora,
ou qualquer coisa, ato que nós estivermos praticando, vamos praticá-lo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com a sua orientação. É assim que nós damos a devida glória a esse Rei. Então, nos prostremos diante daquele que, como o texto básico diz, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo. É o Rei, Jesus é o Rei, é Rei e reina sobre todo o universo. Prostremos-nos diante dele e deixemos de fazer de conta que somos cristãos, para o nosso próprio bem. Que ele nos abençoe hoje.